Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, a partir de hoje vamos começar a estudar funções, tá? A aula de hoje a gente vai estudar funções de maneira genérica, propriedades de funções, todas as propriedades. Essas propriedades que a gente vai ver hoje, vocês vão revisitar isso lá no cálculo 1 e aí vocês vão aprender a analisar as mesmas propriedades que a gente vai aprender aqui, só que em termos de limite e derivada, tá? Então é bem interessante que vocês já saiam do curso de pré-cálculo sabendo as propriedades de funções, porque depois lá em cálculo 1 vocês só vão revisitar, tá bom? Então a aula de hoje vai ser uma aula mais teórica. Lá no fim da aula eu vou fazer 2 exercícios com vocês para a gente fixar algumas ideias, né? E a partir da semana que vem, então, daí a gente começa a estudar funções específicas, né? Como a função linear, a função quadrática, depois vem as funções de potência e assim por diante, tá? Então, a partir de hoje até o fim do nosso semestre, vamos estudar funções, certo? Então, deixem-me tirar o meu rostinho lindo daqui. E vamos para a nossa aula. Propriedades de funções. Então, vamos começar definindo o que é uma função. A função, ela é um conjunto de regras, né? É uma regra ou uma lei que leva o conjunto A no conjunto B, tá? Essa lei, essa regra, ela vai associar para todo elemento de A. Para aí que eu vou ter que diminuir um pouquinho a espessura da minha caneta. Então, ela é uma regra que leva todo elemento de A a um único elemento de B. Né? Associa todo elemento de A a um único elemento de B. Essa definição aqui é muito importante, tá? E mais para frente vocês vão entender o porquê que ela é tão importante. Isso aqui seria o básico da definição de funções, tá? Bom, esse conjunto A gente chama de domínio da função, tá? O domínio da função, como vocês já devem saber, que já devem ter estudado isso na escola, é aquele conjunto de valores que a variável pode assumir, tá? Aqui, no pré-cálculo e no cálculo 1, a gente vai ver funções de uma variável. No cálculo 2, vocês vão estudar funções de 2 variáveis, tá? Então, aqui a nossa função sempre vai ser uma f de x. Claro que o nome da variável não interessa, né? Eu posso chamar essa variável de x, y, z, enfim, função de h, certo? Não interessa o nome da variável em si. Mas, só para a gente seguir um padrão, a gente vai associar o eixo x ao eixo do domínio, né? Que então o x vai ser a nossa variável e o y vai ser, então, a imagem dessa função, vai ser o conjunto imagem. Então, para cada valor de x, eu vou ter um valor de y associado, que é o que está escrito aqui em cima, ó. Associa todo elemento de A a um único elemento de B. Significa que se eu coloco um valor de x dentro da minha função, como resultado, eu só posso ter um valor de y. Tá? E isso aqui vai ser a notação que a gente vai usar. Y igual a f de x. Ou f de x igual a alguma coisa, tá? Mas y e f de x vão ser sinônimos para nós. Eu posso escrever tanto y igual a x quadrado, por exemplo, como f de x igual a x quadrado, tá? As duas notações são equivalentes.
Então aqui, ó, a gente pode também fazer uma analogia da função como se fosse uma máquina, né? Que de alguma maneira me dá um produto, né? Vamos pensar que isso aqui é uma máquina de tortas. Nham, nham, nham. Então aqui, ó, o X são os ingredientes, né? Por exemplo, se eu quero fazer uma torta de amoras, eu não posso colocar bananas, certo? Claro que hoje em dia a culinária moderna, com todas as suas nuances, poderia. Mas vamos supor que a gente é aquele tradicional, que a massa vai ser farinha, ovo, gordura, leite. E o recheio é só a fruta e açúcar, tá? Então, quais são os valores de X que eu posso colocar dentro dessa máquina? O que vai ser o domínio dessa minha função torta? Vai ser farinha, vai ser ovo, vai ser manteiga, vai ser água, talvez, vai ser açúcar e vai ser a fruta, que é a amora. É a amora que eu ia falar? Não me lembro. Torta de amora. Enfim, a fruta que você quiser. Aí fica ao gosto do freguês. Então, os ingredientes, eles vão representar o domínio da minha função. Todas aquelas coisas que eu posso colocar dentro dessa máquina. Tá? Por exemplo, eu não poderia colocar carne. Carne não faz parte do meu domínio, porque eu tô fazendo uma torta de frutas. Tá? Bom. Então aqui, ó, a gente coloca X, coloca os valores de X ali dentro. Aqui dentro da máquina, a máquina em si, pessoal, ela representa a função. Então, o que vai ser a função? A função, ela vai transformar esses valores de X num Y. Então, o que ela vai transformar? Ela vai transformar os ingredientes numa torta. Então, isso aqui seria a imagem da minha função. O que vai ser a imagem? Vai ser a torta pronta. Ou pronta para assar, ou pronta. Isso aqui seriam os ingredientes. Ah, tem um exemplo bem legal. Eu sei que vocês são quase todos jovens, né? Não sei se tem alguém já mais velho na turma, mas a mãe de vocês não tem aquela panificadora elétrica? Isso aqui seria um exemplo, né? A gente coloca lá farinha, fermento, ovos, etc. A máquina, ela bate a massa, deixa crescer e assa. E no fim das contas, tu tem um pãozinho pronto, tá? Então, essa é uma analogia do que é uma função matemática. Ela é uma regra que transforma valores de X em Y. E, olha só, se eu boto ingredientes para fazer uma torta de amora, eu não espero ter como resultado uma torta de banana. Certo? Então, assim, isso significa que para um dado conjunto de ingredientes, eu sempre vou ter o mesmo resultado. Tá certo? Bom. Então, aqui, ó, vamos ver essa analogia de conjuntos que temos aqui embaixo à direita. À esquerda, nós temos aqui, ó, o conjunto X. Tá? A gente tem dois exemplos, na verdade. O primeiro exemplo, ele é um exemplo de função e o segundo exemplo é um contra-exemplo, né? É um exemplo de não função, tá? Então, aqui, no exemplo de função, nós temos o conjunto X e essas setas pretas, elas são a função. Então, o que a função faz? Ela pega um valor de X, transforma em um valor de Y. Ó, aqui é a mesma coisa, pega um valor de X, transforma em um valor de Y. Pega um valor de X, transforma em Y. Aqui eu vou chamar a atenção para vocês uma coisa, ó. Para dois valores de X, eu posso ter o mesmo Y. Eu vou dar um exemplo real para vocês, ó. A função quadrática, né, que tem como gráfico uma parábola, tá? Ó, eu tenho aqui, a gente sabe, a gente vai estudar com bastante afinco depois essa função, mas a gente sabe
né, que ela é uma função simétrica. Dois valores de x representam o mesmo y, né? Então, para x1 a imagem é y e para x2 também. Então, é o que eu tenho aqui, ó, x3 e x4, quando colocados na função, eles caem no mesmo valor de y. E tá tudo certo, porque para um valor de x, eu só tenho um valor de y associado. Eu posso ter dois valores de x associados ao mesmo y. Eu não posso ter dois valores de y associados ao mesmo x. Essa é a regra. Agora vamos partir aqui para o exemplo da direita, pessoal. Por que esse exemplo não é uma função? Porque olha aqui, ó, o x1, ele está associado tanto ao y1 quanto ao y3. Então, para um valor de x, eu tenho dois valores de y. E isso aqui é o que está errado, não pode. Porque, por definição, para todo valor de x, eu só posso ter um valor de y. Tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de não função, é um contra-exemplo de função. Tá bom? Bom, outro ponto de vista é aqui, ó. Uma pergunta que a gente pode se fazer é o seguinte: será que todo gráfico tem associado a ele uma função? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. E a resposta é não, pessoal. Por que a resposta é não? Porque no próprio gráfico, a gente pode ver que esse gráfico não tem associado a ele uma função. Tá? Aqui, ó, é o que a gente chama de teste da linha vertical. Por que é o teste da linha vertical? Eu vou fazer o exemplo que não é função, ó. Se eu traçar uma linha vertical, né, uma linha paralela ao eixo y, aqui, ó, não está mostrado na figura, mas a gente associa o eixo y ao eixo vertical e o eixo x ao eixo horizontal. Se nós fizermos aqui, ó, uma linha paralela ao eixo y, nós vemos que essa linha vertical, ela vai cruzar esse gráfico em 3 pontos, né? Ou seja, para um valor de x, eu tenho 3 valores de y associado. Então, essa figura aqui, apesar de ser o gráfico que está associado a alguma equação, por exemplo, ela não vai representar uma função do tipo y igual a f de x. Nos dois primeiros gráficos, a gente percebe que se fizermos linhas verticais em qualquer parte do gráfico, a gente não tem esse problema. Então, esses dois gráficos aqui, sim, representam uma função. E o último gráfico, ele não representa uma função, porque se eu desenho uma linha vertical, ele, para um valor de x, associa até 3 valores de y. Tá? Então, aqui, ó, essa é outra coisa que a gente vai trabalhar bastante, é como ler os gráficos. Porque o gráfico, ele nos dá bastante informação sobre a função. E isso aqui vocês usam, por exemplo, até em física, né? Física, quando a gente faz o gráfico, por exemplo, de um movimento, ou quando faz o gráfico de campos, né? Campo elétrico, campo magnético, a informação do comportamento, ela está toda no gráfico. A gente só precisa saber ler esse gráfico, tá? Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre domínio e imagem de uma função, tá? Então aqui a gente, como eu disse para vocês, a gente vai sempre tratar do caso clássico, né? Que eu tô pensando aqui no plano x e y, e que eu vou escrever y como sendo uma função de x. O que significa y ser uma função de x? Significa que o valor que o y assume depende do valor que o x também está assumindo. Né? Então, por isso que ele é uma função. Ele não é independente do valor de x. Tá?
Então aqui, ó, de maneira bem simplificada, né? A gente diz que domínio é aquele conjunto de valores que a variável x pode assumir. E o conjunto imagem vai ser os valores que a função assume quando eu substituo os valores do domínio. Essa imagem da função, muitas vezes a gente tem que fazer o gráfico da função para entender quais os valores que y pode assumir, tá? Às vezes, algumas funções, ela não é assim tão trivial a gente entender só olhando para a função quais são os valores que y pode assumir. Então, por isso que a gente tem a gente vai aprender todo um ferramental, né, para analisar as funções. Uma ferramental gráfica, matemática, tá? Uma complementa a outra, tá, pessoal? Então, aqui, ó, por exemplo, vamos analisar esses dois casos. Esse caso aqui dessa função y igual a raiz de x divididos por x menos 5. Vamos obter o domínio e a imagem dessa função, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que a gente tem? Para que essa função esteja definida, é necessário que o x que tem ali dentro daquela raiz seja maior ou igual a 0. Né? Porque como a gente está estudando essas funções no conjunto de números reais, eu tô com a janela aberta, então vocês vão ouvir os vizinhos de vez em quando, pessoal. Mas acho que agora acalmou. Então, assim, ó, como a gente está estudando essas funções no conjunto de números reais, a raiz real, ela existe quando x é positivo, né, ou nulo. Então, isso aqui, né, x maior ou igual a 0, vai definir que o domínio, os valores de x tem que ser sempre positivo ou nulo. Por outro lado, o que eu tenho aqui embaixo, ó? Eu tenho que o x menos 5 tem que ser diferente de 0. Então, o meu x nunca pode assumir o valor x igual a 5, porque senão eu vou ter uma indeterminação, né? Porque não existe divisão por 0. Então, a minha função não vai estar definida quando o x for negativo e quando o x for igual a 5. Então, o domínio da função, que a gente vai escrever dessa maneira, pode ser escrito da seguinte maneira, ó. Eu posso dizer que o domínio da função é o conjunto, né, o intervalo numérico que começa em 0, vai até o mais infinito, menos o número 5. Ou eu posso escrever também da seguinte maneira, ó, 0 até 5 aberto, união 5 mais infinito. Então, essas duas maneiras de escrever, elas estão corretas. Tá? E a imagem? Bom, a imagem, a gente vai olhar para o gráfico, tá? Então, a imagem são os valores de y. Aqui, a imagem em si da função, ela tá cortada, né? Vamos ver. Mas eu posso fazer esse gráfico, se vocês querem, para vocês enxergarem. Eu vou dar um pause aqui, pessoal, só para mim ir ali na internet, fazer o gráfico e aí eu volto. E aí vocês conseguem ver o gráfico como um todo. Pera aí. Ó, então nem precisei na internet, eu me lembrei que eu tenho o aplicativo instalado aqui no tablet, ó. Então eu vou diminuir o zoom para que vocês consigam enxergar a imagem da função, ó. Qual é a característica? Isso aqui a gente vai estudar depois, tá? Mas qual é a característica dessa função, ó? Quando ela tá chegando perto do 5... a imagem cresce muito, tá? A gente vai ver daqui um pouquinho que isso é o que a gente chama de assíntota. Assíntotas vão ser retas em que a imagem ou o domínio da função se aproxima muito, mas não assume efetivamente aquele valor. Então, essa função, ela tem uma assíntota em x igual a 5. Né? Porque o 5 nunca pode entrar ali no domínio.
mas eu posso me aproximar muito do 5. Né? Lembrem que os números reais são infinitos, então eu posso chegar no 4,999999999 até o infinito. Mesma coisa do 5,000000001, né? Então eu posso me aproximar do 5 tanto pela direita quanto pela esquerda, mas nunca efetivamente eu chego no 5. Então aqui, ó, a imagem, ó, se vocês estão vendo, eu já tô lá no menos 220. Ó, vou diminuir o zoom, ó. A imagem ela vai para mais e menos infinito. Então a imagem dessa função, deixa eu só aumentar aqui. Ih, eu já tô lá em cima, peraí. Me perdi aqui no gráfico, onde é que eu tô? Aqui, pronto. Ó, a imagem da função, ela cresce tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito. Tá? Então, voltando ali para nossa aula, a imagem, o conjunto imagem dessa função é todos os números reais. Tá bom? Próximo exemplo. Aqui, ó, y igual a raiz de x mais 3. Esse gráfico aqui, ele é bem representativo, né? Porque a gente consegue ver que a imagem da função, por exemplo, ela sempre vai ser positiva, né? Porque a gente tem y igual a raiz de um número, a raiz de um número sempre vai ser positivo. E o que vai ser o domínio, então? Ó? O domínio da função, ele vai ser tal que o x mais 3 tem que ser maior ou igual a 0. Ou seja, o meu x tem que ser maior ou igual a menos 3. E percebam que é daqui que começa o gráfico, ó. Aqui vai estar o menos 3. Então, para valores de x menores do que menos 3, o gráfico não existe. Por quê? Porque não faz parte do domínio da função. E a imagem dessa função, vendo aqui pelo gráfico, a imagem da função, ela começa onde? Ela começa em y igual a 0, porque quando x igual a menos 3, o y vale 0. E se estende até o mais infinito, porque essa função ela vai crescendo, vai crescendo devagarinho, mas ela cresce. Se eu tenho um valor de x muito grande, a imagem de y também vai ser bem grande, tá? Então a gente diz que a imagem vai para o infinito quando o x vai para o infinito. Próximo exemplo, este aqui, ó. Esse aqui é de uma função cúbica, tá? Isso aqui, se vocês estão familiarizados, é o volume de uma esfera. Eu posso representar o volume de uma esfera através dessa função aqui, ó. Bom, se essa função realmente representa o volume de uma esfera, o que vai acontecer? O r cubo, né? Se eu falo que o domínio da função f é todos os reais, porque aqui nesse caso y igual a 4/3 de πr ao cubo, ela realmente está definida para todos os números reais, né? Qualquer valor de r que eu coloque ali, essa função está definida, tá? Que é o gráfico da função, ó. Então, o r pode ir tanto do menos infinito até o mais infinito. Porém, pessoal, o que eu quero chamar a atenção aqui, ó? Eu quero chamar a atenção para o fato de que se isso aqui realmente representa o volume de uma esfera, o gráfico dessa função seria só a parte positiva. Porque o volume da esfera... O que aconteceu aqui? Peraí. O volume da esfera, ele sempre vai ser positivo, né? Não vou ter raio negativo de uma esfera. Então, a parte que nos interessa vai ser a parte positiva. Tá? Então, aqui temos dois casos. Se eu analiso isso como uma função qualquer,
O domínio vai ser todos os reais e a imagem da função também vai ser todos os reais. Isso aqui ficou bem feio, peraí. A imagem da função é todos os números reais. Porém, se eu identificar essa função como sendo a função volume da esfera, aí a coisa muda, porque eu tenho que restringir o domínio. Por que eu tenho que restringir o domínio? Porque não faz sentido quando eu aplico essa função para um caso real, não faz sentido a gente pegar a parte negativa do domínio, tá? Então, nesse caso, se eu usar essa função para descrever o volume de uma esfera, o domínio da função é todos os reais positivos, incluindo zero, né? E a imagem da função também vão ser os reais positivos, incluindo zero, porque quando o raio é zero, o volume da esfera é zero. Então, isso aqui seria de zero a mais infinito, zero até mais infinito. Tá bom? Então, até isso a gente tem que cuidar. Se a minha função ela é uma aplicação prática, pode ser que eu precise restringir o domínio da função. Tá bom? Bom, agora o próximo conceito que a gente vai ver é o conceito de continuidade de uma função, tá? Por enquanto, a gente vai analisar a continuidade graficamente, certo? Mas lá no cálculo 1, vocês vão aprender outro método para analisar a continuidade da função, que é por limite e derivada, tá? A continuidade de uma função, a gente analisa num ponto, tá? Em geral, a gente quer saber se a função ela é contínua em um dado ponto. Como é que eu sei que eu tenho que analisar a continuidade da função? A própria forma da função já vai nos dizer isso. Talvez não para vocês nesse momento, né? Mas à medida que vocês estudem bastante e vão ficar craques em olhar para uma função e ter uma noção de como é o gráfico dessa função, vocês também vão perceber que pode ser que aquela função tenha pontos de descontinuidade, tá? Mas por enquanto, graficamente, como é que eu sei que uma função ela é contínua? Olhando o gráfico dela. Se o gráfico dela for uma coisa, né, for um desenho contínuo, sem falhas, sem pulos, sem pedaços faltando, então é porque a função é contínua em todo o seu domínio, né? Mas a função ela pode ser contínua num dado intervalo e num ponto ela ser descontínua. E é isso que a gente vai analisar a partir de agora, tá, pessoal? Então, aqui, ó, esse exemplo de função aqui, ó, esse gráfico, se vocês, né, olharem para ele, vocês não percebem nenhuma descontinuidade no desenho, né? Todos os valores de x, eu tenho um valor de y associado e o gráfico, ele é um gráfico suave, não apresenta nenhum salto, nenhuma falha. Então, nós dizemos que essa função, né, a função que está associada a esse gráfico aqui, ela é uma função contínua em todo o seu domínio, tá? Só olhando o gráfico dela. Se eu não me engano, essa função aqui vai ser uma função do tipo x na 4, tá? Um ax na 4 mais x cubo, uma coisa desse tipo, tá? Então, vai ser um polinômio. Um polinômio de grau 4, se eu não me engano. Polinômio. Esse gráfico está associado a um polinômio. Aqui, ó. Esse outro exemplo, o que que nós temos, ó? Quando a gente analisa o gráfico, a gente percebe que no ponto A, o gráfico é uma bolinha aberta, né? O que que significa isso? Significa, então, que naquele ponto ali, o gráfico apresenta uma falha, certo? Porém, esse tipo de falha é o que a gente chama de descontinuidade removível. Por quê? Porque, de certa forma, eu consigo
associar um valor para essa função naquele ponto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó, vamos supor que a minha f de x é igual a x mais 2 que multiplica x quadrado menos 4. Quem que seria o meu ponto A aqui? O meu ponto A seria o ponto x quadrado igual a 4, porque nesse ponto a minha função não está definida, né? Então, o x deveria ser diferente de mais ou menos 2. Aqui, no caso, só está aparecendo um ponto, tá, pessoal? E esse ponto é um negativo. Então, isso aqui é um exemplo que não necessariamente está relacionado com o gráfico da função, tá? Mas é uma função que também apresenta uma descontinuidade removível. É isso que eu quero dizer. Então, aqui, ó. Então, essa função aqui, ela não está definida nos pontos x igual a mais ou menos 2. Né? Então, aqui a gente teria dois pontos de descontinuidade no gráfico. Só que o que acontece? Eu posso cair numa função equivalente se eu fatorar essa expressão, x mais 2 que multiplica x menos 2. Então, isso aqui é o equivalente a 1 divididos por x menos 2. E aí, eu consigo tirar acho que não era isso que eu queria fazer. Porque aqui eu vou seguir com uma descontinuidade em x igual a 2. Tá, tudo bem. Eu consigo tirar uma descontinuidade, por exemplo. Tá? E aí eu consigo associar que a f de x igual a menos 2 vai ser igual a menos 1/4. Mas esse, eu acho que eu inverti a fração, mas eu posso fazer de novo, não tem problema, tá? Então, essa descontinuidade que nós tínhamos em x igual a menos 2 é uma descontinuidade removível. Porque se eu fatorar a expressão, eu consigo atribuir um valor para a função. E aí, de alguma maneira, eu tapo aquele buraco. É isso que é uma descontinuidade removível. Tá? Por exemplo, ó, deixa eu dar um outro exemplo que, na verdade, era o que eu queria dar para vocês. X quadrado menos 4 divididos por x mais 2. Essa vai ser a minha f de x. Então, a f de x, né, se eu fatoro, eu vou ter x menos 2, que multiplica x mais 2, divididos por x mais 2. Aí, a minha f de x equivalente vai ser x menos 2. E aí, aqui eu consigo retirar a descontinuidade que eu tinha em x igual a menos 2. Tá? Porque em x igual a menos 2, a f de x vai ser igual a menos 4. Então, esse aqui seria um outro exemplo de função com descontinuidade removível. Tá? Então, a função que tem uma descontinuidade removível é aquela que não está definida em um dado ponto, mas que de alguma maneira eu consigo atribuir um valor para a função naquele ponto onde ela não está definida. Aqui, por exemplo, ó, essa função, ela é uma função descontínua, porque eu não tenho como remendar, entre aspas, o gráfico. Né? A função, ela é definida num certo intervalo aqui, ó, por exemplo, de x pertencendo ao intervalo menos infinito até a aberto, ela tem um formato. E no outro intervalo, entre a fechado e mais infinito, ela tem outro formato. Então, ela é descontínua, ela dá um pulo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui, em geral, é o que acontece quando a gente tem funções definidas por partes. Tá? Então, por exemplo, eu posso dizer que a minha f de x é igual a x quadrado menos 5, quando o meu x pertence ao intervalo menos infinito até raiz de 5. Isso aqui ficou meio apertadinho, eu vou só reescrever para que vocês depois consigam
entender o que a prof escreveu, tá? Então, x quadrado menos 5, quando x pertence ao intervalo menos infinito até raiz de 5, que aí eu vou ter 0 ali. E aquilo ali, por exemplo, poderia ser um x na 4 mais 3x cubo, quando x está no intervalo raiz de 5 fechado até mais infinito. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de função definida por partes. E vocês vão estudar bastante esse tipo de função ali no cálculo 1, tá? E aí vocês vão aprender a analisar quando é que essa função ela é contínua. Porque o gráfico em si, ele pode ter um salto, mas a gente tem técnicas para analisar se a função é contínua ou não, tá? Então, lá vocês vão aprender depois. Mas, por enquanto, aqui para nós, a continuidade vai estar relacionada com o gráfico. E esse gráfico, ele é descontínuo. Né? Ele é descontínuo no ponto x igual a A. Porque ele dá um salto na imagem. Tá bom, pessoal? Bom, e esse tipo aqui de função, ela também é uma função descontínua em x igual a A, mas a gente chama isso de descontinuidade de tipo infinita, porque a imagem cresce muito, tá? Ou decresce muito, né? A imagem diverge, como a gente chama. Divergir significa não assumir um valor fixo, né? A imagem, por exemplo, aqui, ó, se eu me aproximo de A pela direita, a imagem vai para o mais infinito, ela diverge para o mais infinito, ela cresce, 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 não para nunca. Se eu me aproximo de A pela esquerda, a imagem também diverge, só que agora ela vai divergir para o menos infinito. Né? Ela vai crescer cada vez mais para o menos infinito. Então, esse tipo aqui de função, ela vai ser uma função descontínua. E isso aqui, por exemplo, funções do tipo 1 divididos por x. Né? Essa aqui vai divergir no x igual a 0. Mas essa aqui vai ser, por exemplo, x menos a. Quando o x está chegando em A, a imagem da função vai divergir. Eita, fiz tudo errado. Para aí. Então, funções desse tipo aqui, ó, 1 divididos por x menos a, vão apresentar uma divergência, uma descontinuidade desse tipo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, vamos analisar... Ah, tá, justamente aqui a gente tem exemplos, ó. Exemplos com funções mesmo, tá? Aqui, ó. Então, a primeira função, ela tem o quê? Uma descontinuidade do tipo infinita, né? Quando eu me aproximo de x igual a 2, que é o número que não faz parte do domínio dessa função, ele começa a divergir. Vamos só ver a escala aqui. A escala, acho que seria aqui, seria o 2. Ou seria o... Não sei, vamos ver. Aparentemente pelo desenho o 2 está ali, tá? Então, quando o número não faz parte do domínio, né? Por exemplo, nesse tipo de função aqui, que eu tenho um x menos alguma coisa no denominador, ou um x mais alguma coisa no denominador, eu vou ter uma descontinuidade do tipo infinita. Então, a partir do momento que a função vai se aproximando do 2 pela direita, a imagem diverge para o mais infinito, e se eu me aproximo do 2 pela esquerda, a imagem vai divergir para menos infinito, tá? Então, a função ela é descontínua no ponto x igual a 2. Próximo exemplo aqui, ó. X mais 3 que multiplica x menos 2. Essa função é uma função quadrática, ela vai ser contínua para todo o seu domínio, inclusive no ponto x igual a 2, né? Que é o que a gente está analisando aqui, o mesmo ponto para diferentes funções. Então, ela é contínua no ponto x igual a 2. Na verdade, ela é contínua em todo o seu domínio, tá?
E essa outra função aqui, pessoal, que é aquela descontinuidade removível, ó. Tá aqui a bolinha aberta, não sei se vocês conseguem enxergar porque ela tá pequenininha. Mas ali tá a nossa descontinuidade removível, tá? Aqui, ó. Então, se a gente fatora essa h de x, isso aqui vai ser x mais 2, que multiplica x menos 2 divididos por x menos 2. Então, eu caio numa função equivalente em que eu consigo definir que no ponto x igual a 2, a minha h vale 4. Então, é uma descontinuidade removível porque eu tenho como colocar à mão aquele valor ali. Tá? Então, ela é descontínua no ponto x igual a 2, mas ela é uma descontinuidade removível. Eu consigo consertar a descontinuidade dessa função. Tá bom? Bom, esse vídeo vai ser bem longo. Eu acho que eu vou parar por aqui a gravação. Vou separar ele em diferentes vídeos, tá? Então, vou dar uma parada aqui e aí a gente volta no próximo para estudar crescência e decrescência de funções. Até já!